Restaurações em dentes com lesões cervicais, especialmente as não cariosas, são bastante frequentes no nosso dia a dia de consultório. Sobre as lesões cervicais, não vamos aqui aprofundar a discussão no diagnóstico e nas possibilidades de tratamento. Vale ressaltar que a condição periodontal pode direcionar o tratamento. Se a lesão dental é acompanhada de uma recessão gengival, por exemplo, devemos considerar a possibilidade de uma cirurgia periodontal para o recobrimento radicular. Sabemos que o adequado isolamento é fundamental para a longevidade das restaurações cervicais. Entre os objetivos do isolamento, temos o controle do fluido clavicular e também o controle de um possível sangramento, favorecendo a adesão. Outro objetivo é o afastamento dos tecidos gengivais, o que melhora a visualização da transição resina-gengiva. O isolamento facilita ainda a aplicação das resinas compostas e, consequentemente, o acabamento e polimento final. Neste vídeo, vamos apresentar uma técnica na qual utilizamos o fio retrator para o isolamento. Esse fio pode ser inserido com espátulas específicas ou com espátulas IP6, por exemplo. Interessante fixá-lo inicialmente na papila e delicadamente inseri-lo no sulco vestibular. Antes de inserir o fio, recomendamos o uso de um anestésico tópico potente, com a finalidade de reduzir a sensibilidade gengival. Vamos sugerir aqui uma estratégia interessante para melhorar o controle da umidade. Após o condicionamento ácido e posterior lavagem, realizamos o preenchimento interdental com uma bolinha de algodão, conforme você pode visualizar neste vídeo. Com a aplicação e polimerização do adesivo, o mesmo promoverá uma barreira mecânica que ajudará a reduzir o fluido interpapilar, que geralmente é o mais intenso. Nesta técnica, o isolamento é realizado de forma relativa com rolinhos de algodão. Um recurso interessante é o uso de absorventes de saliva tipo Nail Dries durante os procedimentos. Outra opção é o isolamento absoluto utilizando lençóis de borrachas e grampos como, por exemplo, o B4, o 212, o 212L e R, que podem ser modificados ou não. Independentemente da técnica de isolamento, devemos ser cuidadosos durante a manipulação do tecido periodontal, em especial quando diante de um biotipo periodontal delgado. Como essas lesões geralmente se restringem à cervical do dente, que é uma área com predomínio de dentina, temos nesta região características de maior opacidade, além de um aspecto mais cromatizado. Sendo assim, durante a seleção de cores, é importante eleger cores de dentina com maior saturação que o terço médio do dente. Se, por exemplo, durante o uso da escala de cor, elegemos um A2 baseado no terço médio, vamos usar no mínimo um A3 na região cervical. Outra informação valiosa: mais de 90% das resinas a serem utilizadas serão de cores de dentina, sendo o esmalte aplicado em uma fina camada. O segundo ponto que vamos discutir, e não menos importante, é a dificuldade em controlar a umidade durante a aplicação das resinas compostas nas lesões cervicais. Durante um certo tempo, minha técnica restauradora seguia esse esquema didático. Normalmente eu aplicava a resina composta próximo da margem do preparo. Esta opção técnica determinava um contato precoce da espátula e ou da resina com a gengiva marginal, o que estimulava o fluido clavicular, podendo ainda causar um sangramento gengival. Esta umidade dificulta a aplicação da resina e prejudica a adesão. Com base nisso, vamos aqui sugerir a nossa técnica atual de trabalho. Na primeira camada, não mais aplicamos a resina próximo à gengiva, como na técnica anterior, e sim próximo ao ângulo cavo superficial, sem contudo subir no esmalte. Esta resina deve ser de dentina e ter cor semelhante à cor previamente selecionada para a região cervical, ou seja, mais saturada. Vejam a representação didática dessa primeira camada de resina. Na sequência, ainda de forma inclinada, aplicamos a segunda camada conforme a figura. Se necessário, usamos outros incrementos de dentina. A cor pré-selecionada pode ser modificada conforme aplicamos e visualizamos a interação com o substrato. Em alguns casos, uma fina camada de uma dentina de alta saturação representa uma carta na manga
para o correto mascaramento da linha de transição dente-resina. Note que até o momento a espátula não tocou na gengiva, mas na aplicação da última camada de resina, mesmo que de forma leve, teremos um contato, pois a espátula trabalha na intimidade do sulco gengival. Se utilizarmos uma espátula mais grossa, aumentamos o risco de estimular o fluido ou de causar um sangramento, o que prejudica o nosso trabalho. Dessa forma, sugerimos para a aplicação da camada de esmalte uma espátula do tipo IPC. Esta espátula apresenta a ponta extremamente delgada, o que contribui para o seu menor contato com a gengiva. Uma outra sugestão é selecionar resinas de esmalte que tenham uma boa consistência e que não apresentem uma fluidez aumentada. Além disso, essa resina deve apresentar uma adequada capacidade de polimento, pois estará em contato com a gengiva. Considerando a dificuldade em controlar a umidade nas lesões cervicais, devemos ser relativamente rápidos e precisos durante os procedimentos restauradores. Orientamos, em caso de múltiplas restaurações, isolar e restaurar uma lesão por vez. Normalmente não optamos pelo bisel para a restauração desse tipo de lesão, mas em alguns casos pode ser necessário para melhorar a estética. Nas lesões cervicais, devido à intimidade com os tecidos periodontais, a restauração deve se apresentar com excelente adaptação e lisura. A maioria dos instrumentos não conseguem acessar esta região sem causar danos à gengiva, sendo com eles possível apenas o adequado polimento em áreas mais distantes da margem gengival. Iniciamos o acabamento das restaurações de lesões cervicais com a remoção de excessos intrasulculares e, para tanto, uma lâmina de bisturi nova auxilia na eliminação de excessos no sulco gengival. Recomendamos que essa lâmina não tenha sido utilizada previamente, pois ao perder o corte, ela pode arrancar um pedaço da resina e assim determinar uma necessidade de reparo. Para a remoção de excessos intrasulculares, é interessante ainda o uso de pontas diamantadas F ou FF, e especialmente brocas multilaminadas. Esses instrumentos devem ser afilados para trabalhar melhor na intimidade do sulco gengival. Temos aqui alguns exemplos de pontas diamantadas e brocas multilaminadas. Importante que os instrumentos sejam acionados respeitando o sentido do corte. Quando a ação da broca ocorre no sentido contrário à rotação, promove irregularidades na superfície. Vejam esta analogia. No caso da turbina, é importante utilizar sempre no sentido horário, ou seja, para a direita. Já quando usamos uma multiplicadora de velocidade, temos a possibilidade e a vantagem de inverter o sentido da rotação no motor. Na realidade, no sulco gengival, o polimento é realizado basicamente com as brocas multilaminadas, pois os demais instrumentos não conseguirão um adequado acesso sem causar danos à gengiva. As brocas multilaminadas devem ser utilizadas especialmente para a remoção de pequenos excessos e para polir. Se utilizadas para maiores desgastes, rapidamente perdem o seu corte e, consequentemente, a sua efetividade. Lembre-se, devido à proximidade com a gengiva, o sangramento é inevitável nessa etapa. Além das brocas, outros instrumentos, a exemplo de discos abrasivos e pontas de borracha, podem ser também utilizados no acabamento, mas não vão acessar de forma adequada as margens intrasulculares, como já conversamos. Aconselhamos, quando utilizamos os discos abrasivos para melhorar a sua efetividade, trabalhar com a superfície abrasiva voltada para o contraângulo, conforme o exemplo. Em relação às pontas de borracha, essas podem ser em forma de lentilha, taça ou pera, com diferentes abrasividades, e elas vão ajudar a alisar a superfície e iniciar a obtenção do brilho. Ainda em relação ao acabamento e polimento, o uso de lixos proximais pode ser interessante, especialmente quando a lesão se estende um pouco para as faces proximais. Para finalizar, na obtenção do brilho de superfície, podemos utilizar escovas de carbeto de silício ou feltros com pastas de polimento.